É hora de falar do Corinthians, é ele no pedaço. Fala, meu brother, Lucas Herrero, conta aí. Tudo bem, Fernandinho? Muito boa noite a você, boa noite também ao Gustavo Soler, a Gabi Guimarães e aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Corinthians lotado de informações nessa sexta-feira, começando pelas partidas do Campeonato Paulista, então. Pro torcedor anotar na agenda, tá com saudade, Corinthians, que não joga desde 26 de março. Então, domingão contra o Guarani no Brinco de Ouro da Princesa, às 8 horas da noite. Depois, a equipe do Corinthians enfrenta terça-feira a Ferroviária lá na Fonte Luminosa e sexta-feira tem o São Bento na Neoquímica Arena, repetindo então essas 3 partidas da equipe do Corinthians. Tem na outra sexta-feira, dia 16 de abril, o São Bento às 8 da noite na Neoquímica Arena, aí terça-feira pega a Ferroviária também às 8 na Fonte Luminosa e no domingo encara o Guarani no Brinco de Ouro da Princesa, essas 3 partidas às 8 da noite. Teve Sul-Americana também, sorteio da Sul-Americana, Corinthians, que é a cabeça de chave, ficou num grupo bom, só que não, porque é o grupo E, só o líder classifica. Vamos nessa. Primeiro, o Sport Huancayo do Peru. Tranquilo, sexto colocado lá no Peru, no Campeonato Peruano, sem problema algum. Tem também o River Plate do Paraguai. Segunda participação apenas do clube paraguaio na Sul-Americana. Perdeu ano passado pro Deportivo Cali, tem só 2 golzinhos marcados nessa competição. Então, Corinthians estava muito bem de grupo. Aí, chegou o último da bolinha, o último do sorteio. E é justamente ou o Cerro Largo do Uruguai ou o Peñarol. Pentacampeão da Libertadores, na ida empatou com o Cerro Largo por 2-2 na casa do Cerro e tem o jogo de volta agora. Esses 2 clubes são uruguaios. Por que eu digo que foi ruim? Porque só o líder aí classifica. Aí tava bom, agora tava ótimo. Tá ruim, pintou agora. Agora tá ruim, pintou e pintou muito bem, porque só o líder classifica. Não é a mesma questão da Libertadores, que o segundo colocado vai pra fase final, vai pro mata-mata. Você diz isso mais pela força do Peñarol ou pela falta de força do Corinthians? Que o Corinthians ainda é uma incógnita gigantesca. Mostrou que tem resultado, mas pelo menos por enquanto não demonstrou ainda que tem um time, né? Tanto que a gente não sabe direito, nem o próprio Mancini tem certeza do time que vai entrar em campo, exatamente. Então, o Peñarol é um time tradicional que disputou até as últimas rodadas do campeonato, o título uruguaio, e pode cair no grupo do Corinthians, depende do jogo da próxima terça-feira. Então, anota na sua agenda aí, próxima terça-feira o Corinthians sabe se vai pegar o Peñarol ou o Cerro Largo na Copa Sul-Americana. E aí, além de tudo isso, teve coletiva hoje, lá no Corinthians, do Roberto de Andrade, que é diretor de futebol, e também do Alessandro Nunes, que é gerente. O que ele falou, o que eles falaram, na verdade, Gemerson, Otero e Casares. Esses 3 atletas que têm contrato findando agora no meio do ano, eles, por enquanto, não têm qualquer tipo de conversa para renovação do contrato dos 3. Ficou bem claro na entrevista coletiva e na fala do Alessandro que o Corinthians não pretende, nesse momento, renovar o contrato deles. Disse que os 3 têm que... O que pode mudar? Então, mas até esse que é o ponto. Tá no final já do contrato dos caras. Faltando 2 meses e pouquinho. Não tem nenhum tipo de conversa agora. Então, os corintianos, né? O Alessandro disse, eles têm que cumprir o contrato vigente. A gente respeita, né? Toda essa questão que envolve os atletas e tal. Mas no momento, o Corinthians tá pensando em enxugar salário. Já enxugaram 25% de acordo com os 2, com os homens fortes do futebol do Corinthians. 25% de toda a folha salarial, só não incluindo jogadores, né? Incluindo todo mundo, inclusive presidência, diretoria. Então, é o que o Corinthians tá pensando. Em secar a fonte. Então esses 3 não devem ter seus contratos renovados. Gemerson, Casares e Otero. Tá certo. Mais alguma novidade do Corinthians? Tem uma última novidade que essa novidade aí foi impressionante, né? Hoje do nada bombou. Vocês lembram do Léo Príncipe? Lateral, sim. Lateral que atuou no Corinthians nos últimos anos aí, chegou no Corinthians em 2014, e aí, do nada, nem ele esperava que isso fosse acontecer, bombou nas redes sociais uma entrevista que ele deu para um canal no YouTube. Agora, recente? Recentemente, exatamente. E o Léo Príncipe chegou ao Corinthians em 2014, e ele contou para esse canal do YouTube como que ele chegou. E foi uma chegada bem estranha, né, Soler? Pelo menos de acordo com o que disse o próprio Léo Príncipe. Vamos ouvir, então. Vamos nessa. Aí a gente completa. Um rapaz me chamou no Facebook, tipo... Pô, posso ser seu empresário? Como você tá a sua situação? E ele... falou, vou trabalhar seu nome. E aí foi passando 1 mês, 2 meses. Beleza. E aí, de repente, ele me ligou e falou, tenho 3 times pra você. Mentira. Eu falei, puta, imaginei, a gente tipo com todas de Marudeira, um Boa Vista. E aí ele veio, tem o Corinthians, Santos e Cruzeiro. Eu falei, ué,
Não, eu falei, tem uma coisa errada aí. mágico. Eu falei, tem uma coisa errada aí, porque eu tô desempregado há tanto tempo. E aí ele falou, ó, a gente vai primeiro no Corinthians e você faz o processo todo lá e tal. Cheguei no Parque São Jorge e tal, falou, ó, a gente vai fazer um contrato de 3 anos pra você. Porra! Sem nada, só chegou 3 anos. 3 anos pra você. Falei, ué, mas não é teste? Ele falou, não, você já tá contratado. A gente já falou, o treinador já gostou do seu nome e vai te contratar. Você lembra? O treinador da base do Corinthians era o Osmar Loss, à época do Corinthians. ele Ficou por chegou muito pra base? tempo. Chegou, então, ele achava que era um contrato pra base do Corinthians. Realmente era. Em 2014 ele chegou pra base do Corinthians. Tanto que quando ele surgiu no profissional, o pessoal falou, não, cria da base do Corinthians, do Terrama e tudo mais. Então, ele achava que a época ia chegar pro Corinthians pra cara atuar. imaginou que ia chegar pra fazer um teste e já botaram um contrato de 3 anos na mesa. Isso de acordo com essa questão, né? Só que aí, ele entrou... se manifestou? Até o momento, nada. Porém, a gente tem informação, o portal GE conversou com o Léo Príncipe, e o Léo Príncipe disse que foi um problema na edição. Que não houve qualquer tipo de esquema, a edição do vídeo, né? Que foi colocado na internet. Que não houve qualquer tipo de esquema pra ele chegar ao Corinthians. Sempre a culpa é na imprensa. Então, é isso. Ele chegou em 2014 ao Timão e deu essa declaração bem torta, pra dizer o mais leve possível. Você acha que isso é verdade ou é cascata? Bom, informação, a gente também não pode entrar nesse mérito, né? Eu não tenho informação de que houve esquema. Então a gente não pode ser leviano que isso é surpreendente, mas isso sem dúvida alguma. Nem ele achou que ia ter essa repercussão, porque talvez quando ele contou essa história, realmente, antes da edição não tenha ficado desse jeito, mas a gente ouviu. Tá muito na cara que ele falou assim, pô, o cara colocou ele no Corinthians, né? Então, enfim, é um assunto que ainda vai ter bastante desdobramento. A gente tá em contato com o pessoal do Corinthians pra saber o que vai ser dito ele que era da empresa Thinkball. Foi uma das empresas que rompeu com o Corinthians em 2015. Robalinho, né? Robalinho, se não me engano, o filho do Mário Sérgio também estava lá, não me fugiu o primeiro nome dele. Mas é uma empresa que tem muita influência no futebol, agencia muitos jogadores. Olha, é duro falar, né, se é verdade ou não, mas que é no mínimo estranho e alimenta os rumores que a gente ouve ao longo dos anos, né? Na hora de faturar, morreu a história ou tem mais coisa? Não morreu. Morreu a história. Corinthians que entra em campo então no próximo domingo contra a equipe do Guarani no Brinco de Ouro da Princesa. Não mais nada do Corinthians também, né? Também, né? Depois de tudo isso, mais alguma coisa.